iniciaremos a unidade 2 da disciplina Didática na Educação de Surdos. Vamos começar! Quais serão os conteúdos da nossa aula? Didática e processos tradicionais. Segundo, teorias críticas. E terceiro, teorias pós-modernas. Na unidade 2, vamos passar juntos pelas teorias diferentes, que têm como objetivo falar sobre a didática. Vamos analisar o conceito de didática e da educação de surdos. Para isso, é importante entender que os diferentes tempos, diferentes períodos, diferentes espaços, diferentes lutas, diferentes resistências e diferentes questionamentos. Então, é importante analisar as práticas dos professores no seu âmbito profissional. É muito importante levar em conta isso. Nessa unidade, vamos estudar o quê? Bom, teremos 3 teorias diferentes. Essas 3 teorias vão auxiliar você a descobrir o melhor caminho relacionado à didática. É importante conhecer os aspectos teóricos, bem como as diferenças de autores. Temos diversos autores. E por que isso é importante? Bom, é importante porque isso é a base, é o objetivo que estudaremos. Então, esse é o nosso tema. Trabalhemos teorias, caminhos da didática. Uma sugestão para a leitura é uma obra que fala sobre a ligação do currículo, do autor Tomás Tadeu da Silva. E o nome do livro é Documentos de Identidade, Introdução às Teorias do Currículo. Então, aqui vai falar a respeito dos documentos que são importantes na prática, no processo de educação para surdos e ouvintes. Então, é importante vocês lerem esse documento para embasar a prática. Então, é necessário nos atentarmos que a didática, ela não está pronta. Não há uma didática pronta. É necessário haver mais pesquisas sobre isso. A didática, ela não contém ali todas as regras que o professor deve seguir. Não, não há. É importante também pensar sempre em quê? Na necessidade de seguir os tempos novos, adequar atitudes, adaptar. Então, é necessário essas adaptações, essas mudanças de acordo com o tempo. Então, de forma simplificada, podemos resumir que os professores e os profissionais da educação devem conhecer diversas teorias e usá-las de acordo com o seu período. Isso é muito importante. É necessário conhecer as teorias e o momento certo a utilizar essa teoria.
bem como o objetivo certo, interligado com a realidade, metodologias, materiais. Bom, qual é o objetivo do quadro a seguir? Vejam a importância. Então, vamos desenvolver cada item, perceber as transformações teóricas e ideológicas. Vamos explicar melhor os dois. Então, temos duas teorias que vamos falar no quadro a seguir. E esse quadro é bom porque vai exemplificar, mostrar essas teorias, tanto a tradicional, como as diferenças relacionadas à teoria crítica, bem como a teoria pós-moderna. Vejam o próximo slide, o quadro. Então, ali vamos evidenciar o quadro, a partir do autor Silva, as diferenças teóricas no processo de ensino. Viram o quadro? Então, ali elencamos as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-modernas. Vejam, há ali o quadro com a primeira coluna, relacionando a teoria tradicional, a segunda coluna, a teoria crítica, e a terceira coluna, teorias pós-modernas. Então, vejam, estão elencados ali as especificidades de cada uma. Leiam, isso é muito importante para os estudos da prática didática. Então, há um seguinte questionamento: como formar o homem com o mesmo modelo? Então, é necessário ter teorias para as especificidades no que tange à educação. Então, a preocupação principal é a didática. E o que é essa didática? Então, é organizar de forma técnica conteúdos, a forma que o professor irá ensinar, tendo como base um modelo. Então, é necessário haver um modelo, um jeito, uma forma no processo de ensino desses conteúdos. O planejamento é de extrema relevância para se alcançar os objetivos propostos. Então, é necessário haver uma preocupação, organizar estratégias direcionadas à pedagogia, didática, currículo. Esses três itens são de extrema relevância e devem estar juntos, de forma que o currículo seja adequado aos alunos. Então, a forma tradicional no processo de ensino. Então, tem uma prática que organiza conteúdos, objetivos, atividades, avaliações. E não há apenas um tipo de relação política-cultural. Então, qual o caminho a seguir? Até onde ir? Então, universalmente, o caminho a se seguir é qual? É necessário que haja aprendizagem da melhor forma.
Então, na década de 1960, o que aconteceu? Teve várias iniciativas, várias críticas contra a pedagogia, a didática e currículo do ensino tradicional. O autor, Lewis, ele publicou o livro denominado A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado. Também teve os autores Bourdieu e Passeron, escreveram a obra e publicaram o livro denominado A Reprodução. Nesse momento, houve vários estímulos a novas publicações no contexto social direcionados à educação. No Brasil, tivemos o autor, o saudoso Paulo Freire, e sua obra de extrema relevância para a didática, o livro denominado A Pedagogia do Oprimido. Essa obra de extrema relevância na prática educacional. Então, ali surgiram várias pesquisas de forma a qualificar o sistema de ensino. Então, estas 3 obras foram de extrema relevância, porque auxiliaram no desenvolvimento das teorias, análises, no que tange à educação brasileira. O autor, Silva, escreveu que as teorias críticas relacionadas ao currículo são para quê? Bom, são para mudar o caminho. Por exemplo, temos um aluno com uma ideologia, com uma determinada direção. Então, ele vai aprender normalmente. Porém, ele pode mudar de direção. Então, seria uma metáfora para explicar esses fundamentos tradicionais. Ou seja, essa direção ela pode ser mudada a partir das teorias críticas do currículo. O autor Althusser, ele explica que a escola pode ajudar a sociedade em que sentido? Como? Bom, a partir do momento em que ensina disciplinas, conteúdos escolares, e esses conteúdos podem servir positivamente. Então, vão estimular o aluno positivamente. É assim que acredita. Então, os 2 autores, Bowles e Gintz, pertencentes à escola capitalista, de acordo com essa escola, o que seria? Bom, fala da importância do estímulo à aprendizagem, à necessidade. Mas com qual objetivo? Na verdade, é por meio das interações, promover aprendizagens voltadas para o trabalho. E onde acontece essa aprendizagem? Bom, essa aprendizagem ocorre por meio das relações sociais no contexto escolar. Ao final do livro, A Reprodução, do autor Bourdieu e Passeron, fala que o currículo vinculado à cultura dominante
que se perpetua, ou seja, a cultura maioritária, o que acontece? As crianças de poder aquisitivo menor terão dificuldades e insegurança para adquirir essa cultura. Cultura essa que deve ser ensinada no contexto escolar. Existem duas teorias. A primeira, fenomenológica, e a segunda, hermenêutica. Bom, essas duas teorias, elas explicam o significado de currículo. O currículo não é um conjunto de fatos, não. Não é um conjunto de conceitos teóricos abstratos. O currículo diz respeito ao espaço onde há professores e alunos e existe a oportunidade. E qual oportunidade seria? De pesquisar, examinar novas formas, novos significados, novas palavras, no cotidiano. E isso de forma natural, de forma rotineira, no dia a dia. E também a forma natural, tranquila, no processo de ensino, no cotidiano. Então, o currículo é uma experiência nesse local, nesse espaço, onde há perguntas, dúvidas. O professor, com suas experiências, vai se relacionar com seus alunos, interagir, isso no dia a dia. Então, as teorias relacionadas à pedagogia, à didática, ao currículo, têm como foco principal a autobiografia. O que isso significa? São as experiências do professor, os relatos, os acontecimentos em salas de aula, evidenciam as histórias, fatos. Então, os professores, eles vão repassar isso. Então, é o sentimento que os professores têm nesse processo de ensino. Então, as conexões entre professor e o currículo formal. Então, de acordo com o caminho da teoria fenomenológica, é necessário haver o estímulo ao pensamento, refletir sobre as experiências, pensar sobre a importância dessas experiências na formação do professor. É necessário haver essas experiências no cotidiano. E essas novas experiências formam teorias da prática didática, por meio das interações com os alunos. O autor Henri Giraud, em suas análises sobre currículo, ele fala que há uma comparação entre a visão tradicional. Então, a base teórica, o positivismo e a racionalidade técnica. O autor argumenta que a escola e o currículo são obrigados a promover um espaço igualitário, público, democrático, onde todos possam participar, uma democracia. Por outro lado,
temos uma outra temática. Os profissionais da educação, os professores, são diferentes de técnicos, diferentes de profissionais burocratas. Os profissionais na educação, os professores devem ser ativos, com atividades próprias, devem questionar. Então, deve se relacionar. Isso é muito importante. Os professores, eles sempre devem trabalhar a favor da liberdade, a prática da liberdade. Assim será a melhor forma. Ainda de acordo com o autor Giraud, é perceptível que há pouca diferença entre pedagogia, didática e currículo. No contexto cultural, existem as lutas e, resumindo de forma simplificada, há uma política cultural. Então, é necessário sempre haver lutas, há sempre haver um trabalho direcionado às crianças surdas e ouvintes. Então, temos uma grande influência e muito importante do autor Paulo Freire. Este é o sinal. Então, ele foi de extrema relevância. De acordo com suas teorias, a educação não era para ser pensado para o futuro, não. A sua teoria objetiva a educação atual. Como se dá essa educação hoje? Como funciona essa educação? Paulo Freire orienta que é necessário fazer uma pedagogia, uma didática, um currículo, uma prática com qual objetivo? Bom, com o objetivo de resolver a necessidade inerente aos jovens e adultos. Materiais direcionados para esse público. A prioridade é que haja atividades presenciais, juntamente com o aluno, professor e aluno juntos, no decorrer das atividades. Isso é de extrema relevância. Paulo Freire acredita também em uma teoria, a pedagogia pós-colonialista, e escreveu uma obra denominada Pedagogia dos Oprimidos. Excelente obra. É um prazer ler. Acredito que a educação irá melhorar. Sim. Então, a teoria Pedagogia dos Oprimidos, ela vem para estimular e incentivar um espaço de excelência para pesquisas, ou seja, relacionadas a desigualdades sociais dos surdos ou não surdos. Ou seja, há uma diferença. Questionar essa diferença, essa falta de equilíbrio social, porque os surdos sempre são excluídos em vários espaços. Vários contextos sociais percebe-se isso. E agora, os surdos, eles irão se sentir seguros com a cultura, com seu espaço. Então, aqui não haverá debates de desigualdades capitalistas, não. Haverá debates de oportunidades, podendo debater sobre as diferenças culturais, debater sobre o uso da língua de sinais,
Dentre outros assuntos, essas questões são de extrema relevância para os alunos surdos, uma vez que têm direitos à igualdade. Porque na maioria das escolas, o que acontece? O surdo não pode entrar. É escola de ouvinte? Então não, agora teremos a igualdade. Bom, de acordo com essa teoria da pós-modernidade, o que significa liberdade? Então, o planejamento pode ser feito, mas sob suspeição. Não há 100% de confiança. Ao planejar, o professor ele precisa ter o compromisso ao planejar, saber como organizar esse planejamento para a sala de aula. Porque senão corre o risco de ocorrer a ontologia, que é a filosofia que estuda as propriedades gerais do ser, do indivíduo. É necessário fazer um planejamento que não leve em conta ideologia, interesses, privilégios, sentimentos pessoais envolvidos. Então, esse planejamento deve acontecer no momento exato. Então, nós professores acreditamos que essa referência teórica é de extrema relevância, essa teoria da pós-modernidade. Porque, aceitando a teoria, nós, professores, estaremos livres. Livres de quê? Do controle. Por exemplo, o professor ele consegue controlar os seus alunos de forma que possam interagir, dar opinião. Então, essa é a ideia. Cada aluno tem uma forma de aprender e o professor ele precisa estar atento a isso, controlando isso. Os alunos não são iguais, cada um tem sua história. Então, é necessário não haver imposições, e sim a aceitação das várias culturas. Os alunos devem ter liberdade para opinar, devem estar livres para isso. A forma de aprender, de expressar, deve ser livre. Cada aluno tem a sua forma de opinar, o seu direito, e isso é possibilitado por essa teoria pós-moderna. As diferenças culturais, como elas podem ser mostradas? Por meio de teatro, desenhos, dentre outros. Diferentes formas. Essas são as nossas referências. Viram, conforme a explicação sobre didática, pedagogia. Bom, eu quero que vocês participem do fórum, discutam as ideias de Paulo Freire. Elas são muito importantes. A obra dele é muito importante. Eu acredito que vai mudar, vai melhorar a educação no Brasil. Então, são ideias pós-modernas. Então, eu quero ver vocês no fórum, tá? Tchau!